Então, beleza. Hoje eu vou falar de aberturas, complementando aquela aula que eu dei sobre até o repertório do Gata Campos, né, como que poderia copiar, né? É o seguinte, sempre quando eu vou falar em aberturas, eu gosto sempre de deixar muito claro que aberturas, sim, é bem distante de ser o assunto mais importante no xadrez, seja para dar aula numa escola ou seja para o estudo individual. Eu sempre gosto de lembrar os três pilares do bom estudo de xadrez é tática, estratégia e finais. Só que assim, como pelo menos nas minhas aulas aqui, a maior parte do tempo eu falei de cálculo, de estratégia, de finais, mesclei os temas. Não falei muito de abertura, porque é assim que eu penso que deve ser a proporção, né? Deve ser uma proporção assim bem humilde na parte das aberturas, mas assim, eu sei que esse é um assunto que pega muito na mente do enxadrista. Quando eu comecei a jogar xadrez, qual que era o meu assunto favorito? Com certeza absoluta. Pelo menos o que me gerava mais curiosidade era aberturas. Mesmo que o meu professor sabiamente me alertasse. Olha, não fica perdendo tempo estudando aberturas. Você tem que melhorar teu cálculo, você tem que aprender os padrões de tática, você tem que aprender os padrões de estratégia, conhecer os finais básicos. Mas assim, toda pessoa que está começando, e aí até batendo principalmente na questão do xadrez escolar, né, para quem for dar aula em escola ou já está dando aula em escola, ou, como eu disse, uma pessoa que está querendo se preparar para torneios. Querendo ou não, a abertura sempre vai fazer um pouco brilhar mais os olhos, gerar aquela curiosidade. Então, por isso que eu gosto sempre de deixar esse aviso. Abertura, eu colocaria, sei lá, como quarta prioridade. Tática, né, ou cálculo em primeiro, estratégia em segundo e finais em terceiro. Pronto. Aí depois a gente pode pensar em aberturas. Mas hoje eu vou atender o pedido daquele jovem Molina lá, que estava começando a estudar xadrez, que era curioso com aberturas, que gostaria de, sei lá, saber qual que é a diferença estratégica de uma francesa para uma siciliana. Então, exato, crianças, xadrez escolar em geral, né? Quanto mais novo, gosta de aprender golpinhos de abertura. Nem falo do mate do pastor, às vezes até coisas mais sofisticadas, né? Hoje em dia, no YouTube tem muito canal, principalmente estrangeiro, que ensina umas ciladinhas na London, umas ciladinhas em aberturas do peão-rei, na italiana, enfim. E é claro que a maioria dessas ciladinhas, elas são superficiais, é fácil de defender. Por exemplo, posso pegar o mate do pastor. É a primeira coisa que a pessoa aprende a defender e se ele for bem defendido, vai ficar muito mal quem tentou aplicar, né? Tem até uma curiosidade, certa vez um jogador, não vou citar o nome só para evitar estresse, mas um jogador que já até foi campeão brasileiro sub-20 e tal, a gente estava conversando, ele falou que uma vez ele foi jogar um campeonato brasileiro de categoria, eu acho que sub 14 ou sub 16, e ele ganhou das 7 rodadas, ganhou três em mate do Pastor. Eu acho que foi três que ele me falou. Não, eu acho que era sub 14, pensamento. Ele ganhou três em mate do Pastor. Mas assim, claro que eu acho que está errado em quem tenta aplicar e mais errado em quem não sabe defender. Mas assim, tirando essas questões de golpinhos e tal, eu vou tentar aqui mostrar alguns exemplos de aberturas e diferenças técnicas delas, porque isso aí pode ajudar a pessoa, primeiro, a nortear um pouco o que ela pode estudar, tanto para ela quanto para os alunos, e a diferença de estilo de uma abertura para outra. Vão ser só exemplos mais ou menos genéricos, viu? Obviamente não tem como pegar todas as aberturas de xadrez, então eu vou começar aqui por uma ordem mais ou menos das principais, beleza? Então, vamos lá. Eu vou começar aqui mostrando, vou falar um pouco até também da minha experiência nessas aberturas, né, e tal. Vamos começar pela defesa francesa. Poderia começar por siciliana, Caro-Kann, E5, enfim.
Vamos começar pela francesa. Então, que aí a pessoa conhecendo um pouquinho de certas aberturas, ela vai poder saber se aquilo é para ela ou não. Ela vai poder, se ela vai poder saber melhor se ela indica para o aluno dela que é mais estratégico ou para o aluno dela que é mais tático, mais dinâmico, ou aquele que está, às vezes, na dúvida. Então, por exemplo, vamos começar pela francesa. A francesa, aqui, falando do ponto de vista das pretas, né, tanto que eu coloquei para baixo aqui, ela é uma defesa, primeiramente, é uma defesa que o preto geralmente vai jogar no contra-ataque e é uma defesa mais estratégica, voltada aos finais. Ela é muito parecida com a Caro-Kann, mas tem diferenças pontuais aí que não colocam as duas exatamente na mesma caixa. É uma abertura que a gente chama de semi-aberta, né? Está no grupo das semi-abertas, assim como a siciliana e a Caro-Kann. E ao contrário do que às vezes a gente vê no E4, E5, né, que já ocupa diretamente o centro e tal, é até uma forma espelhada de disputar o centro. A francesa ela começa um pouco mais tímida, mas a ideia é jogar o D5 e lutar pelo centro. E por que que é uma defesa mais no contra-ataque, né? Porque assim, a maioria das aberturas, o branco, ele vai sempre lutar pela iniciativa. Geralmente ele vai atacar e as pretas vão se defender para tentar contra-atacar. Então, tem aberturas que já são mais ousadas, que, por exemplo, a siciliana, ela não espera ser atacada para começar o contra-ataque. Ela já meio que vai disputar fogo com fogo. Mas tem defesas como a francesa e a Caro-Kann, que já são, assim, digamos, menos caóticas e são mais de longo prazo. Então vamos conhecer aqui um pouco. Primeiro, um pouquinho aqui das linhas principais, né? As linhas principais aqui vão ser o E5, o cavalo C3, o cavalo D2, que até tem alguma similaridade, dependendo da jogada das pretas, e também a variante mais enfadonha de todas, que é a captura em D5. Então vamos começar até pela mais, vamos dizer assim, desagradável. Peão toma D5. Qual que é o problema? Essa é a famosa variante das trocas. Eu não recomendaria ninguém de brancas jogar isso aqui, porque é uma linha que ela fica exageradamente simétrica. Até tem jeito de jogar um pouco agressivo, por exemplo, jogando com o peão isolado, é uma alternativa, mas aí a pessoa vai ter que lidar muito bem com o tema do peão isolado, né? Por exemplo, peão isolado aqui pode ocorrer desse tipo de forma aqui. E aí a pessoa vai ter que ser especialista em posição de peão isolado, que é um peão problemático no longo prazo. Então, geralmente, a variante das trocas, que ela merece um certo respeito, mas assim, é uma variante que, digamos, vai deixar as pretas com um jogo muito livre, né? Eu até diria que, para quem não sabe nada de brancas, do que jogar contra a francesa, pode até ser um start. Mas, assim, pensando no longo prazo, não seria uma boa forma de enfrentar a francesa, porque o jogo da francesa ficaria muito fluido aqui, né? Por exemplo, aqui bispo D6. Tem alguma sutileza aqui que eu não vou entrar em detalhe, mas, ó, por exemplo, você pode desenvolver assim, que é uma forma bem interessante. Aí você já pode jogar cavalo C6, geralmente C3, bispo G4. E até tem um planinho bem ousado aqui, que é jogar dama D7, roque grande, F6, G5, H5. Então, não é das linhas mais ambiciosas, porque deixa o jogo das pretas muito tranquilo, né? Por exemplo, nesse caso aqui que eu demonstrei, o jogo das pretas fica muito fácil de desenvolver, né? Principalmente as peças menores. Então, existem linhas mais interessantes. Ah, só um detalhe, antes que eu esqueça. Eu falei das linhas principais dentro da resposta D4, né? Porque aqui ainda existe, por exemplo, a famosa linha do ataque Índia do Rei, né? Que essa Fischer aí popularizou ali na época dele.
Mas vamos voltar aqui para as linhas mais principais. Então vamos começar, assim, vamos deixar, não vamos dar muita atenção à variante das trocas, porque eu penso que ela não merece muita atenção. O jogo das pretas flui muito fácil, né? O das brancas também, já que está tudo simétrico, né? Então, assim, aqui fica até um pequeno aviso na hora que o jogador vai montar o repertório, principalmente de brancas. De pretas, até que não tem muito como fugir, porque geralmente é o branco que vai escolher, né, o modus operandi. Mas de brancas, é tipo assim, as pretas ficam meio refém, assim, muitas vezes, das escolhas das brancas, né? Mas, mas de brancas, tente escolher coisas que não deixem o jogo do adversário, igual essa situação, tão livre assim. Que todas as peças saiam, eu até escolho se o roco pequeno, roco grande. Então, tem linhas, digamos, um pouquinho mais ambiciosas. E uma delas, talvez a mais ambiciosa de todas, que eu acho que todo mundo que começa, ou quase todo mundo que começa jogando o peão-rei e começa a ter seus pequenos embates na francesa, escolhe a variante do avanço, que é uma ótima variante, diga-se de passagem. Aqui a pegada já é totalmente diferente, né? As brancas, elas ganham espaço no centro. Aqui, ao contrário da variante das trocas, já vai ter uma tendência de jogo um pouco mais fechado, mas não quer dizer que vai ser aquele jogo todo fechadaço que ninguém faz, ninguém passa de um lado nem do outro. É, é um jogo fechado momentaneamente. Ele pode abrir no longo prazo. E a ideia das brancas é ganhar espaço e principalmente tirar a casa desse cavalo. Eu até tenho uma curiosidade sobre essa variante quando eu estava começando a jogar xadrez, estava começando a estudar e jogar os torneios. É, como eu não sabia muito de aberturas, quase nada, a variante do avanço foi a primeira que eu escolhi no meu repertório contra a francesa. Na época eu jogava peão-rei, né? Mas assim, eu sabia muito, muito superficial. E aí eu lembro que eu fui no campeonato brasileiro sub-16, foi um dos primeiros campeonatos que eu joguei. E aí eu enfrentei uma jogadora de francesa que ela simplesmente devastou esse meu domínio central. Eu consegui na mesma partida, assim, não tive a menor chance. Eu perdi o peão de D4 e o peão de E5. E aí depois esses peões centrais dela ganharam o jogo facilmente no final. Eu simplesmente eu não consegui defender esse domínio central. Então aqui já vai o primeiro aviso. Em qualquer que seja a abertura que você vai jogar ou vai ensinar, que você faz um jogo mais pautado na questão de domínio central e principalmente um domínio central mais ambicioso, né, que você está restringindo o jogo do oponente, você tem que cuidar muito bem da cadeia de peões. Por exemplo, essa daqui é a estrutura principal da variante do avanço da francesa. Qual que é o peão mais crítico aqui? Eu ia falar peão central, fica meio redundante. Qual que é o peão mais crítico do jogo das brancas para que esse plano de restrição, né, e de domínio territorial ambicioso aqui, qual que é o peão número um do jogo das brancas? É o peão de D4. Então, pegando aqui o gancho na defesa francesa, na variante do avanço, esse é o peão que tanto o jogo das pretas vai rondar em cima dele para atacar, tanto o jogo das brancas vai ficar de olho nessa posição. Aliás, esse é um tema que também acontece muito parecido na variante do avanço da defesa Caro-Kann. Só fazer uma minúscula comparação aqui. Por exemplo, vamos pegar uma variante aqui como pegar assim, pegar uma variante até meio. Vamos pegar uma variante que não sei. Vamos, sei lá, vamos supor um C3 aqui, vai, só para ilustrar. Aqui também, esse vai ser o peão crítico. Claro que eu coloquei uma variante qualquer, viu? Não é das principais, não.
só para ilustrar essa semelhança da Caro-Kann com a francesa. Já notamos uma diferença. O bispo aqui da Caro-Kann está solto, não está em C8. O que tem suas vantagens e desvantagens. Mas voltando ali na variante do avanço, da francesa, então, muitas vezes, a estratégia dessa abertura aqui, dessa variante, por parte das pretas, vai ficar. Isso assim, claro que eu estou falando de maneira superficial, tem estratégias mais avançadas. Estou falando assim, para quem está começando a querer entender esse setup, entendeu? O jogo das pretas vai rondar em cima do peão de D4, o jogo das brancas é saber defender bem esse peão de D4 e depois atacar principalmente na ala do rei. Alguém pode perguntar, mas por que na ala do rei? Isso eu até já ensinei em outra aula, em uma das aulas passadas, é porque esta estrutura, ela indica isso. Indica, é meio que indica onde que o branco ele vai pressionar. Então vamos pegar aqui algumas jogadas de exemplo aqui. Geralmente vai vir cavalo C6, cavalo F3, desenvolvimento padrão. Uma variante que é muito utilizada que é o dama B6. Alguém pode pensar assim: pô, Molina, mas e aquela regra de sair com as peças menores antes da dama, né? Tá, não é toda hora que aquela regra vai acontecer à risca, né? As regras, elas, digamos, elas podem ser quebradas se tiver um bom motivo. Então aqui, qual que é a ideia do dama B6, por exemplo? Pressiona B2 e pressiona essa diagonal. E o peão de D4 está nessa diagonal. Então, olha, por exemplo, como que o jogo das pretas fica ali já, ó, um atacante, dois atacantes, três atacantes. E ao mesmo tempo, de brinde, pressiona B2, que dificulta o bispo de sair. Aqui uma linha que eu gosto de ver partidas de brancas e tal, é uma linha bem interessante, que é a linha do A3. Uma linha que até parece contraintuitiva, né? Eu falo, mas fazendo o lance de peão na abertura, assim, do canto, peão do canto, né? A ideia é controlar B4 e poder jogar um B4 no futuro. Aí, o desenvolvimento aqui inicialmente parece um pouco exótico, mas eu vou explicar. Vou tentar explicar aqui jogada por jogada. Cavalo H6. Mas por que cavalo H6? Mas o que acontece se tomar ali? Dobra os peões e até tem a possibilidade de jogar a dama B2. E qual que é a ideia do cavalo H6? Que provavelmente ele não vai ser capturado, porque levaria a dama B2. Olha onde que esse cavalo pretende ir. Cavalo F5. Aí, por exemplo, B4, que é uma jogada crítica, peão por. O branco aqui, já adianto, na maioria das vezes ele não vai tomar para não ceder o par de bispo, então normalmente vai acontecer isso mesmo. Cavalo F5. E olha aqui a ideia que eu citei, ganhando vida. Pressionou o peão. Tem até uma partida recente, é que eu não me lembro exatamente se foi nessa variante ou se foi numa variante parecida. Que até uma partida do Sup contra um indiano. Foi em 2023, eu acho. Contra um indiano que me fugiu o nome aqui agora. Acho que eles jogaram essa posição. O Sup estava de brancas. O Sup até acabou perdendo a partida. Acho que ele defendeu mal o centro em certo momento e tal. Mas olha, aqui eu quero mostrar a ideia principal tomando vida, né? Então, por exemplo, aqui a gente não precisa de ficar memorizando jogadas e tal. É só você entender, então nessa variante, geralmente o preto vai pressionar D4, o branco tem que saber defender. Então ele joga bispo B2. Ah, mas por que não o bispo E3? Até pode, mas já vai dar aquela possibilidade, ou não, né? Da questão do par de bispo. Então, não seria muito agradável no longo prazo. Então, bispo B2. Uma observação aí que até fizeram aí, né?
Muitas vezes quando vem o cavalo no canto, eu capturo por causa dos peões dobrados. Mas então, vou até explorar esse seu questionamento, ou sua dúvida aí. Qual que é o problema disso aqui do ponto de vista das brancas? Beleza, você pode argumentar assim, tem os peões dobrados e tal, mas tem um par de bispo. E sem contar que só um detalhe aqui, a jogada correta, na verdade, é essa, viu? É o lance intermediário. Mas mesmo nessa variante aqui, ó, vamos na variante mais correta, que seria B4, toma, e agora, digamos, bispo toma H6. Qual que é o problema, digamos, dessa posição, né? É uma posição que ela, double edge, né, que a gente fala, ela tem prós e contras para os dois lados. Então, assim, por um lado, as pretas têm esse problema de longo prazo na estrutura de peões. É uma deficiência estática, longo prazo. Qual que é a vantagem, então, que compensa isso aí? O par de bispos. E curiosamente, viu? As pretas aqui, elas vão até poder fazer um jogo. Tem algumas jogadas aqui que são teóricas, que são bem lógicas aqui. Torre C8, atuando pela coluna, roque, bispo G7, por exemplo, dama D2. E as pretas, sem medo nenhum, jogam roque. Alguém poderia falar, pô, mas vai rocar com esses peões dobrados? Mas aí é aquela história. Como é que as brancas, nesse momento, vão explorar esses peões dobrados, principalmente o de H6? Olha o bispão aqui. E qual que é uma jogada que vai acontecer, que ela é muito temática na francesa? O F6. Então vamos imaginar jogadas que podem acontecer. Cavalo C3. Aqui já tem até um teminha tático. Cavalo por D4. Se tomar de dama, eu troco, troco e cai o cavalo. Se tomar de cavalo, olha que sequência interessante. E o par de bispo aqui pode começar a jogar de maneira muito interessante aqui, né? Aí alguém pode pensar, mas não é só defender o cavalo de D, tipo torre D1? Aí esse tem um problema, né? Eu vou tomar, 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 tomar. E não sei por que isso aqui até me faz lembrar a minha primeira partida contra a defesa francesa. Eu lembro que eu perdi meus peões centrais, tipo assim. Levei um golpe tático, foi algo parecido com isso. Então, aqui, por exemplo, é a vitória estratégica das pretas. É o final, possivelmente, que vai ser bem fácil de ganhar de pretas. Simplesmente acabou o domínio central das brancas. Então, esse às vezes é o tipo de compensação que a gente tem que entender, né? Por isso que, na hora de. Quando chega aquele momento, né? Que às vezes ele é antecipado precocemente, mas quando chega o momento certo da pessoa estudar aberturas, por isso que eu sempre falo que ela tem que ter um entendimento prévio de tática, de estratégia, de finais, para que ela saiba absorver mais as ideias de aberturas, né? Aí você vai entender, peraí, então isso aqui, existe aqui um tipo de compensação. Peões dobrados em troca do par de bispo. Por isso que primeiro, antes de ficar dedicando muito tempo em aberturas, a pessoa deve primeiro fortificar o seu entendimento estratégico, a sua técnica de finais. Até mesmo para você chegar num final como esse e saber ganhar. Que adianta a pessoa, sei lá, digamos que ela decorou jogada. Vamos supor que isso aqui fosse teórico, viu? Não é teórico, é só um exemplo básico aqui. Mas digamos que isso aqui tivesse acontecido em campeonato mundial e fosse teoria. Aí a pessoa decora as jogadas até aqui, chega a esse final e ela não sabe ganhar o final. Está completamente ganho. Está com dois peões a mais, peões centrais, sem qualquer esperança numa partida de um nível razoável, sem qualquer esperança para as brancas. Só que aí, se a técnica de finais a pessoa não for muito apurada, ela vai dar um jeito de estragar isso aqui. Então, por isso que é a questão das prioridades. Mas voltando aqui, o João Gabriel citou, né? Ele já havia nessa posição jogado bispo E3, né? É jogável, mas, por exemplo, aqui
Já que aqui a estratégia pode mudar um pouco. Já que as pretas, elas têm a opção de tomar o bispo a hora que quiser, elas já vão tratar, por exemplo, de abrir a posição. Essa daqui é uma jogada muito temática na francesa. Ah, mas para que F6? Para pressionar o centro e buscar, talvez, abrir essa diagonal. Aqui vai ter que tomar. Aí você fala, ah, mas isso aqui não está abrindo o rei? Ok, é um ponto de vista importante. Mas quem disse que esse rei vai ficar aqui muito tempo, né? Por exemplo, bispo D3, cavalo por E3, reforça o centro, diga de passagem, isso é importante. Mas olha aqui, ó. Olha o par de bispo começando a incomodar. Aí digamos que ele defende, bispo D7. Olha o que isso aqui sinaliza. Uma possibilidade de roque grande. Então, enfim, isso aqui é só um exemplo até mesmo desse tipo de compensação. Ah, o branco aqui, por exemplo, ele fica com um certo domínio central razoável, talvez uma exposição temporária do rei preto, mas e o par de bispo das pretas? Então, por isso que até aquela aula passada sobre o par de bispo, ela é importante, viu? Para saber entender bem essas coisas. Então, não vamos agora voltar um pouquinho. Isso aqui é só para conhecer um pouco os temas da variante do avanço, entendeu? É uma variante que ela até começa um jogo bem fechado, né? Mas dependendo das escolhas, a posição pode abrir bastante, né? Aí aqui, por exemplo, seria a linha principal, né? Aí o preto, como que ele vai jogar? Geralmente o bispo D7. Aqui já tem umas jogadas muito agressivas que o branco pode fazer, porque aqui também a pessoa tem que entender qual que é o plano de longo prazo das brancas. É atacar nesse setor, porque é o que a estrutura de peões indica. É meio que tem uma seta apontando para cá. Então, por exemplo, aqui uma jogada curiosamente usual é G4. Cavalo volta, né? Cavalo C3. E ainda expulsou aquele cavalo que estava pressionando aqui, né? Aí aqui tem teorias até mais dinâmicas, né? Como cavalo A5, que é uma ideia de explorar essa cravada. Não pode ser capturado o cavalo, que o bispo cai. E o bispo de B2 ele é bem importante na estratégia. Aí, por exemplo, aqui, jogadas como dama C2, pode ser. Aí defender o bispo, né? Só para. Agora ameaçou ganhar o cavalo. Cavalo C4. Manobra bem temática na francesa. Eu lembro que um jogador especialista de francês, aliás, até já fica anotado aí para quem um dia quiser jogar francês. Um especialista de francesa bem famoso, não chegou a ser campeão mundial, mas é considerado o rei sem coroa, um dos reis sem coroas, é o Vitor Kochner, né? Ele adorava fazer essa manobra de colocar um cavalo em C4 na francesa. Então, estudar as partidas do Kochner dá para aprender muito de como jogar a francesa. Tem umas francesas épicas dele contra o Karpov, na variante Tarrasch. Então, enfim, aí é que geralmente o branco vai capturar. É muito difícil não capturar aquele cavalo. E aí vai tentar ganhar esse peão, mas sempre tem algum tipo de compensação. Tem alguns duelos táticos aqui, né? C3, jogada interessante. Se cavalo D6 aqui, rei D8. Aí fica essa torre caindo. Fica o garfo, fica uma loucura aqui. Tem algumas loucuras táticas, mas é só para apresentar um pouco a ideia. Então, isso aqui é um pouquinho sobre a variante do avanço. Claro que todas essas variantes aí têm que ser melhor estudadas, né? Eu só estou dando uma amostrinha aqui. Vamos voltar aqui nesse momento crítico aqui. Então, falei um pouquinho da variante das trocas, da variante do avanço. Agora, vou mostrar aqui um pouquinho, por exemplo, uma linha que até gosto bastante, que é o cavalo D2, que é a variante Tarrasch. A ideia aqui, o branco ele não quer definir
O nome do especialista da francesa é o Korchnoi, Victor Korchnoi, jogador lendário. Ele era da Suíça, né? Mas assim, também fazia parte lá da Cortina de Ferro, né? Depois que acho que ele virou suíço, né? Alguma coisa assim. Victor Costa, Victor com K, é bem tranquilo achar. É considerado. A gente até em aulas aqui, teve uma aula que a gente viu, uma das primeiras aulas até, minhas, né? Aqui do curso, a gente viu aquela partida Karpov e Korchnoi na defesa siciliana variante Dragão. O Karpov ganha de maneira bem exemplar. É aquele H4 e G4 e tal. Quer dizer, H4, H5 e depois o G4. Mas, enfim, é o famoso Korchnoi. O nome dele é até um pouco complicado de escrever, mas não é difícil achar esse cidadão aí. É um jogador histórico, não só da defesa francesa, mas do xadrez em geral. Então, ele perdeu a final do match de candidatos para o Karpov, né? O Karpov acabou sendo campeão mundial quando o Fischer lá desapareceu, né? Então, voltando aqui, cavalo D2, variante tarde. Inclusive, especialista dela era o Karpov, por exemplo. É o Karpov. Qual que é a ideia? É manter um pouco a flexibilidade de ideias. Deixa as pretas com a opção de tomar, não definiu se vai avançar, não definiu exatamente. Tem um lado ruim, né? Que o bispo ali fica, o bispo de C1 fica fechado. Esse é um lado um pouco ruim, mas o cavalo não vai ficar aqui para sempre, né? Aí uma das linhas, isso, exato. Mas uma das linhas críticas aqui, que aqui o jogador das pretas, ele pode, aqui que vem um detalhe interessante, ele pode escolher jogar uma partida mais aberta ou uma partida mais fechada. Por exemplo, se ele quiser jogar um jogo mais fechado, vai ter uma variante que eu gostava muito quando eu era mais novo, de jogar de brancas, viu? Eu tinha muitas partidas, principalmente online, nos sites antigos ali, eu nem lembro quais os sites que eu jogava, nessa variante. Por exemplo, bispo D3, C5, C3. Aqui vai dar um jogo um pouquinho mais fechado, cavalo E2. Eu gostava muito aqui da seguinte variante, que quando o preto jogava F6, que é uma linha crítica, eu gostava do lance cavalo F4. Mas não é muito bom esse lance. Hoje em dia eu não repetiria, não, mas eu gostava. Olha que loucura que dá essa variante: cavalo D4, dama H5, rei E7, peão por F6, cavalo por F6, atacou a dama, cavalo G6 cheque, tudo cravado, HG6 sacrificando a torre. Na verdade, perdeu a torre, mas tem domínio central, né? E essa é uma posição bem exótica, né? Bem interessante. Dama H4, E5. E eu gostava dessa posição de brancas. Hoje em dia, não estaria no meu repertório com certeza absoluta, por um detalhe simples. Esse domínio central é complicadíssimo de jogar de brancas no longo prazo. Seria uma variante que com certeza não estaria no meu repertório hoje em dia. Pelo menos não essa variante do cavalo F4. Aqui tem linhas mais lógicas, como o peão por F6, cavalo F6, cavalo F3. Aqui, ó, cavalo. Curiosamente, os cavalos trocaram meio que de lugar, né? Às vezes esse cavalo que vem para C3 é uma linha bem curiosa. Bispo D6, enfim. E aqui a gente chega numa das posições até bem famosinhas na francesa, que todo jogador de francesa já escutou falar da estrutura 2-2-2, né? A estrutura que você meio que seus peões ficam dominando um pouquinho a ala da dama, um pouquinho o centro e um pouquinho a ala do rei. É uma estrutura que, por exemplo, o jogo das pretas aqui, mais cedo ou mais tarde, vai ser encaixar o E5 e às vezes aqui também pode ter algumas ideias dinâmicas
em cima dessa diagonal, com cavalo G4, enfim. Aí tem uns planinhos aqui. Enfim, essa é um pouquinho da variante Tarrasch, né? É, aqui tem uma forma até um pouquinho mais aberta que o jogador das pretas pode forçar, que é o C5, né? E jogar, por exemplo, aqui com o peão isolado. Essa posição, em um dos tantos confrontos, ela aconteceu em vários confrontos, na verdade, entre Karpov de brancas e Kochen de pretas, inclusive em duas épocas até diferentes, assim, eles insistiram nessa ideia. E como uma curiosidade, Karpov não ganhou nenhuma partida do Kochen nessa posição. Karpov sempre de brancas, Kochen sempre de pretas, meio que na teimosia. É uma linha que geralmente ela vai chegar numa posição de peão isolada, que eu vou mostrar uma das sequências principais, né? Famosas e tal. O cavalo vem para E7. Por que que ele não vem para F6? Para não levar bispo G5. Cavalo B3, bispo D6. Aqui é para ter o controle aqui da casa D4. Torre E1, roque. E assim, essa é uma posição um pouquinho mais dinâmica, né? As pretas têm o tema do peão isolado, que é um problema de longo prazo, mas em compensação tem certa liberdade para as peças. Então, essa daqui seria uma indicação para jogadores mais dinâmicos. Então, olha que interessante. A defesa francesa, mesmo sendo uma linha, é, na maioria das linhas, né, uma linha mais posicional, visando os finais, no meio do caminho tem linhas como essa, que são posições mais dinâmicas, jogando peão isolado. Então, a defesa francesa é uma linha interessante que ela tem flexibilidade de ideias, entendeu? Mas claro que na maioria das vezes, o jogador das pretas ele está mais pensando nos finais, viu? Aqui seria mais pensando no meio jogo. O preto aqui ele não está muito interessado em finais, ele quer às vezes partir para uma situação tática de peão isolado, né? Até para os curiosos, né? Aqui uma sequência modelo, aí volta o bispo para defender a cravada, 6 para e aqui C3. Olha o super controle que tem da casa à frente do peão isolado. Isso é um tema estratégico que a gente aprende, por exemplo, no livro Meu Sistema, do Nizovit, e outros livros também, né? Então, a posição de peão isolado é sempre bom ter esse controle da casa D4, né? Por exemplo, dama B6, cavalo de FD4, tentando trocar algumas pecinhas. Por exemplo, troca, troca. Aqui, isso aqui é até, se não me engano, tem uma partida do Karpov com Kochen, que é exatamente uma posição dessa, se eu não estiver enganado. Aí tem algumas coisas desse tipo. Não sei se é exatamente essa posição, mas tem algumas coisas assim, entendeu? Linhas. O branco fica tentando trocar e levar o máximo possível para o final para poder explorar o peão isolado. Então, o jogador de peão isolado ele tem que saber lidar com isso aí. Pode ser um problema, né? Se a pessoa não sabe bem o que fazer. Então, aqui, por exemplo, se eu tivesse de pretas, dá para ir na linha ali do coxa, mas dá para jogar o cavalo F6, que é uma linha que não fica entrando o peão isolado. Então, beleza. O que mais que tem na francesa, resumidamente, né? A gente, por exemplo, também tem a linha do cavalo C3, né? Que é uma linha aí que pode levar para vários mundos diferentes aqui. Tem o Inauer, que é uma linha mais dinâmica. Tem o cavalo F6, que é uma linha mais estratégica. Tem o D por E4, também que é super interessante. Vou mostrar aqui para ilustrar uma das linhas principais nessa posição. E5, e aqui até mostrar uma linha que ela leva o nome do Alekhine, né? Alekhine Chatar, Bispo G5. Olha que linha interessante. E aqui, por exemplo, se você joga lances como Bispo E7, é natural, né? E5.
Lembra até um pouquinho a variante do avanço. Cavalo D7. Aqui tem uma linha que é muito famosa, né? É uma linha para os jogadores mais agressivos, H4. Gambitando mesmo o peão em G5, né? Então essa daqui é uma variante assim que o branco realmente vai na jugular das pretas, né? As pretas aqui, elas têm como evitar essa variante, viu? Aqui, por exemplo, eu posso jogar o lance D por E4. Eu evito essa variante. Mas digamos que eu seja um jogador de francesa que eu confio no na minha defesa, né? Eu não vou ter medo desse tipo de variante. Então, eu posso tomar e tomar o peão. Só um parênteses, viu? Essa é uma linha que, se eu fosse jogador de francesa regular, eu sou um jogador de francesa esporádico, mas se eu fosse regular, eu não colocaria essa linha no meu repertório. Porque eu não acho que essa variante de pretas, o risco dela compensa os benefícios. Tudo bem, você fala, ah, mas ganhou o peão. Mas tem muito ataque aqui para as brancas. Primeiro, essa coluna aberta, não é tão seguro rocar agora. Cavalo H3 já atacando a dama. A dama tem que sair. Cavalo F4, já preparando até saltos futuros em H5, possíveis sacrifícios de peças. É uma linha bem agressiva, né? Cavalo C6 para ver se desenvolve alguma peça. Olha como que o branco aqui já vai na jugular. Atacou o peão, meio que tem que defender, e agora roque grande. Então, assim, claro que por isso que chama a variante do Alekhine, Alekhine Chatar, que chama essa variante, se não me engano. É dentro do sistema clássico da francesa. Então, essa não seria uma linha que eu colocaria no meu repertório de pretas, se eu estivesse estudando a francesa. Mas isso é, vai ter jogador que às vezes vai preferir entrar numa maluquice dessa, e aí tudo bem, né? Mas dama G3 aqui, tá difícil ver como que as pretas vão terminar o desenvolvimento, né? Cavalo B6, bispo D7. Aqui já tem até jogadas como cavalo G6, já para tentar pegar o rei no meio do caminho, né? Então, assim, claro que um jogador que confie bem na defesa, ele pode entrar nisso aqui. Mas ganha um peão, mas leva um ataque assim perigoso. Então aqui, por exemplo, para evitar isso aí, pode ser jogado o lance T por E4. Aí cavalo por E4, explorando a cravada, e agora bispo E7. Uma posição, por exemplo, se tomar, eu posso até, aqui tem eu posso tomar de bispo, claro, mas aqui tem uma forma interessante de jogar que é G por F6. Eu já estudei essa posição. De novo, eu fico com o par de bispo em troca dos peões enfraquecidos, mas eles reforçam um pouco o centro, pode para F5. Então, por exemplo, isso aqui seria uma escolha de jogo das pretas um pouco mais dinâmica. Não é um jogo assim tão pacato, entendeu? Por exemplo, cavalo F3, F5, usando esse peão extra no centro, volta o cavalo. Aqui A6 é interessante para controlar uma chegada do bispo, algo assim. G3 para aquietar o bispo. B5 é uma jogada interessante. Se não me engano, tem partidas do indiano Hare Krishna que ele joga essas posições de pretas. Bispo B7, roque. Aí roca, sem medo de ser feliz. Tudo bem que a estrutura ela não está o ideal, né? Tem alguns problemas das casas pretas, mas cadê o bispo de casa preta das brancas, né? Então isso aqui também mais um cenário aí um pouquinho dinâmico, mas tá bem firme aqui ainda o jogo, para poder colocar no repertório da francesa, né?
E aqui também tem uma outra linha que é interessante, bem posicional, mas tem muito dinamismo também embutido, que é o Inauer, contra essa variante do cavalo C3, né? E5, e aí qual que é a jogada característica da francesa? Para meio que atacar essa variante do avanço fake, C5. Bombardear o centro, ó. Igual eu fiz aquela comparação na variante do avanço. Aí, por exemplo, A3, a linha mais provocativa, tome C3, tome C3 e cavalo E7. Por exemplo, essa é uma posição curiosa. Dessa vez, quem tem o par de bispo é o branco. Em troca de quê? Peões dobrados. Mas são peões dobrados que reforçam um pouco o centro, né? Não são totalmente inúteis. E aqui o branco ele sempre tenta uma pressãozinha na ala do rei. Aqui tem linha que até permite o gambito em G7. Tem uma linha tem uma linha sólida com roque, mas aí depois você tem que saber defender bem os ataques. E tem um dama C7, que é uma linha curiosa, né? Joga esse, sacrificou o peão, torre G8. Aqui é o inverso. É o branco que está sendo materialista, mas as pretas têm esse recurso aqui, ó. Ameaçou ganhar a torre. Então é forçado a defender C3 e agora eu posso jogar cavalo C6. Aqui tem alguns truques táticos, né? Por exemplo, se o branco jogar o natural peão por D4, já leva esse na cabeça, né? Essa posição aqui está completamente perdido, então não pode jogar assim. Então, geralmente aqui o branco vai apenas sustentar o centro de outra forma. Essa é uma linha bem interessante, bem dinâmica. Tem bastante teoria até nessa posição. Essa é uma linha que tem que ter cuidado para não pegar um jogador muito decoreba, né? É uma linha curiosa que às vezes o branco ele vai simplesmente sair avançando esse peão e tentar fazer dama na marra, né? Mostrar aqui até um pouquinho da teoria dessa posição. Cavalo C3, A6 para evitar o pulinho do cavalo aqui, que seria devastador. Aqui a gente, nessa variante, né? Como não temos o bispo de casa preta, né? O bispo de F8, tem que ter muito cuidado com as casas pretas, né? Então, é uma linha, tem que vigiar. Aí, torre B1, já de olho na possibilidade do roque. E aqui o lance correto é cavalo A5. Aqui tem um golpe tático incrível, que é meio famosinho. Se você joga roque, leva. Eu acho que aqui leva dama por A6. Olha que golpe incrível. E aí, se você toma, né? Bispo A6. Dama B7 única. E agora você pode simplesmente recuperar. Acho que pode tomar de torre, de bispo. E aí, como é que tá o material aqui? O branco tem bastante material aqui a mais, não tem não? 3 peões a mais, né? Então não dá para jogar isso aí. Mas aqui a jogada correta é cavalo A5. Isso aqui não faz lembrar uma coisinha? Lembra aquela manobra que eu mostrei agorinha mesmo, na variante do avanço, que o cavalo ia para C4? Então, olha como que algumas ideias elas se repetem até em variantes totalmente diferentes, né? Mas é o mesmo grupo de aberturas, né? Aí aqui, só de exemplo, né? H4, cavalo F5, ameaçou temas em G3, inclusive torre G3, torre H3 para defender. Agora sim pode rocar. Ah, mas agora não tem o dama por A6? Não, porque agora eu tomo, toma, e aí eu consigo jogar dama B7 ou cavalo B... cavalo B7, né? Como é que fica o material disso aqui? Por exemplo, o cavalo B7, toma, toma. Aliás, eu posso até tirar o rei, né? Talvez eu tire o rei. Tire o rei. Mas isso aqui também, como é que tá o material? Eu tenho uma torre a mais, né? Eu tenho uma torre a mais. Não tem nem análise. Então, aqui não tem mais o sacrifício, né? Aí o branco joga H5, cavalo C4.
manobrinha temática, que eu mostrei até na outra posição. Aí o branco tem umas especulações aqui, torre B4, bispo C6, até preparando um dia, quem sabe, o D4, cavalo E2, bispo B5, 4, dama C5, buscando counterplay, e por aí vai. Preto aqui, por exemplo, ele tem um jogo sólido, né? Vamos voltar aqui duas jogadas. As pretas, elas têm um peão a menos, tem 5 peões contra 6, mas olha como que o jogo tá todo harmônico, né? E o jogo das brancas é um jogo meio esquisito, né? Uma torre para um lado, para o outro, as peças ainda não desenvolvidas. Mas curiosamente isso aqui dá para jogar, isso que é o mais incrível. Dá para jogar com as duas cores. Mas eu sempre tenho uma tendência de preferir um pouquinho mais aqui o jogo das pretas. Não sei por quê, eu acho ele mais correto estrategicamente. E tem alguns golpes táticos aqui que são bacanas, muitas vezes. Às vezes o preto cogita sacrificar em E5 para infiltrar com a dama, o D4. Então, assim, muitas vezes na francesa, o que eu já notei é que começa aquele jogo inicialmente sólido, bem firme, mas depois que você estrutura o teu jogo, por exemplo, nesse caso aqui, ó, o rei está protegido, todas as peças estão desenvolvidas, domínio central. Aí aqui pode começar, digamos assim, a soltar o braço, entendeu? Tem várias ideias táticas aqui que podem acontecer. É uma posição interessante aqui. Mas tem que saber depois, né, como que para esse peão, né? O detalhe do material a mais das brancas, que é sempre chato, né? Mas tem seus recursos aí. É, E por último, na francesa, tem a variante lá que o Fischer curtia, né? Que é a variante do Kia, né? King Indias Ataque, o ataque índio do rei, né? Então, por exemplo, essa é uma linha que é como se fosse uma Índia do rei, só que de brancas. Então, o branco aqui é como se ele estivesse jogando várias e várias ideias temáticas na Índia do rei, mas com um tempo a mais, por exemplo, mais ou menos isso. E aqui tem várias formas de enfrentar esse setup, né? Uma forma muito utilizada é o C5, tem gente que prefere B6, mas uma forma que eu acho bem convincente aqui é o cavalo C6, que ele até quebra um pouco o jogo padrão do ataque índia do rei, né? Aí geralmente joga C3, meio que preparando uma ideia assim. Aí aqui a gente pode jogar E5, já ocupando o centro. Essa daqui eu acho que seria a linha que mais vai ficar uma estrutura diferente. Mas porque o branco, ele não foi muito agressivo no centro inicialmente, né? E aqui a gente pode jogar esse tipo de posição. É meio que uma filidó ao contrário. Bispo E7, torre E1, roque, dama C2, torre E8, cavalo F1 manobrinha, H6 controlando, cavalo G3, tipo aquela manobrinha que tem na italiana, na Rui Lopes, né? Bispo F8, B3 e por aí vai. Aí depois é achar um jeito de desenvolver esse bispo, colocar essa torre e a dama para jogar. Essa é uma boa forma de enfrentar o ataque índio. Mas na época do Fischer, o pessoal meio que jogava assim, ó. C5, G3, aí aqui o pau quebrava. Bispo G2, Bispo E7, roque. Tem formas mais modernas, viu, de jogar isso aqui. Torre E1, B5, ataque na ala da dama, E5, fechando o centro, e agora vai preparar aquela manobrinha clássica do Fischer, né? H4, cavalo H2, cavalo G4. Aí o preto vai com tudo na ala da dama, o branco vai com tudo na ala do rei, o preto vai na ala da dama, o branco desenvolve um pouquinho, continua na ala da dama, para um pouquinho ali, toma, toma, bispo A6. O preto vai com tudo
na ala da dama. E o branco responde na ala do rei. Ó, ameaçou H6. Aí aqui tem respostas um tanto interessantes de pressão na ala da dama, cavalo D4, deixa dobrar. Ah, Molina, mas esses peões dobrados aqui. É, mas agora tem linhas de ataque aqui na ala da dama, né? Dama G4, preocupada é com o rei preto, profilático. Cavalo F3, atacou o peão de D4. E aí entra na sétima, enfim. Isso aqui é um exemplo um tanto caótico. Sugestão para quem gostar dessa linha do ataque índio do rei, de brancas, né? Estudar as partidas do Fischer. Inclusive, qualquer análise que tiver nele dessa variante, dessa variante nos 60 melhores partidas, é sempre riquíssimo até mesmo para aprender como jogar dinâmico, né? E, claro, o jogador de francesa tem que saber enfrentar esse tipo de situação. Esse aqui é um exemplo como que o preto pode atacar com tudo na ala da dama, mas sem descuidar, por exemplo, aqui, ó. H8. Senão você vai levar um bispo H6 aqui e vai chorar 3 dias e 3 noites. Então, RH8. Se H6, provavelmente G6. Tem que segurar a peteca ali também na ala do rei, né? Para não desmoronar tudo ali. Mas como eu disse, eu acho que a linha do cavalo C6, eu acho ela mais firme, né? Aí até tem essa possibilidade aqui do E5, cavalo D7, D4, F6, peão por. É uma linha interessante aí para jogar de pretas aí. Então aqui, ó, voltando aqui, ó, nessa posição aqui. É, é uma posição que, se o jogador das pretas ele só preocupar em atacar na ala da dama, igual esse exemplo aqui que eu dei. Vou até reproduzir aqui de novo, ó. O preto. Assim, é uma forma, vamos dizer assim, das antigas, que é perfeitamente jogável ainda, viu? Não está refutado nem nada. Mas tem umas ideias novas, recentes, né, que são bacanas. Ó, preto vai com tudo na ala da dama, muito antes do ataque das brancas de fato chegar. Olha como que o preto está totalmente avançado lá, né? E aí, segue o plano. Esse cavalo D4 é bem interessante para manter linhas dinâmicas no flanco dama, mas o dama G4 é uma resposta à altura, né? Rei H8 é super necessário aqui. Eu acho que é meio única aqui. E agora, uma posição dessa aqui é interessante, né? Só para os curiosos, o que que acontece com cavalo D4, bispo C5, e eu acho que sem sombra de dúvidas tem compensação aqui. Eu não saberia dizer aqui, porque isso aqui é só um exemplo do que pode acontecer nesse tipo de variante. Eu não saberia dizer se está 100% compensado ou não essa posição, e pelo menos me parece que temporariamente o, o branco tem um peão a mais, né? Mas será que segura no longo prazo, né? Aí qualquer uma dessas variantes que eu mostrei aqui, que são apenas exemplos, é sempre bom a pessoa ver partida modelo. Por exemplo, digamos que você estudou a teoria aqui, pegou uma partida modelo, outra, e estudou essa posição. Aí você fala, animei, eu acho interessante jogar isso aqui de pretas. É sempre bom também depois experimentar na prática, às vezes com algum colega de estudo, entendeu? Se for uma turma de alunos, vamos supor, que está ensinando francesa lá para os alunos e tal, mas igual com aqueles alertas que eu dei no início da aula. Faz um torneio entre eles. Digamos, aqui eu vou encerrar a parte da francesa, viu? Até essa posição aqui. Claro que tem inúmeras outras variantes aí jogáveis, né? Isso aqui é só
um breve resumo da francesa. Aí, digamos, você fez um tipo de aula que às vezes pode ser com uma turma, né? Pode ser uma semana tratando da defesa francesa. Aí pronto, terminou o material da francesa. Qual que seria o próximo passo? Por exemplo, uma turma, né? Vai lá, faz um torneio, que só vale jogar francesa. Depois estuda cada uma daquelas partidas com a molecada. Aí, claro, vai ter alunos que vão se destacar mais, que, por exemplo, pegaram mais rápido as ideias de defesa, de contra-ataque. Vai ter outros, é normal, que às vezes não vai encaixar certinho o estilo. Aí, para aqueles alunos, às vezes, que tiveram dificuldades absurdas de defender na francesa, talvez você já saiba. Bom, então talvez aqueles alunos que não absorveram bem os temas defensivos da francesa, talvez seja melhor buscar outro repertório para eles, um E5, uma siciliana, entendeu? Então aí tem que ir fazendo alguns testes, né? E assim, sempre bom lembrar que toda teoria precisa de prática no xadrez. Vale para abertura, mas vale para finais também, né? Então aqui eu mostrei algumas variantes da francesa, né? Só até recapitulando aqui. É um estudo bem superficial aqui, viu? Ó, essa aqui é o ataque índio. Mostrei um pouco aqui da variante do avanço, o que pode acontecer. Mostrei, claro, uma variante só da variante do avanço, mas uma variante bem ilustrativa. A Tarrasque, né? Eu até citei dois possíveis cenários, um mais aberto e um mais fechado, né? Um mais estratégico e outro mais de peão isolado. E a linha do cavalo C3, que é a variante clássica, né? Mostrei até aquela linha curiosa, né? Cadê? O ataque Alekhine-Chatat. E eu acho venenosíssimo jogar isso de pretas, né? Mas é que negócio. Quem tiver firme na defesa, né? Às vezes o jogador não está muito confiante nisso, ele vai evitar. Vai jogar aqui, talvez a linha do D por E4 e bispo E7. Essa é uma mais sólida, talvez. Até tomando aqui de bispo, né? Seria uma versão mais sólida. Entrar aqui no Alekhine-Chatat sem ter o devido conhecimento, olha, pode ser um pesadelo, entendeu? Essa variante aqui, se a pessoa não souber certinho o que jogar. Mas é aquela história também, né? É, vai depender da experiência dos jogadores, tanto a experiência de ataque das brancas, quanto a experiência de defesa das pretas, né? E vai depender também do conceito geral de cada jogador, né? Porque às vezes o branco aqui, ele arma até um ataque decisivo, mas digamos que no momento chave para arrematar a partida, ele erra o cálculo. Aí foi o quê? Foi erro de abertura? Não, foi erro de tática. Foi erro de cálculo, né? Não é culpa da abertura. A abertura, coitado, não vai ter nada a ver com a história, né? Então, enfim, essa aqui é uma linha perigosa. Beleza? Então, e só uma última coisa sobre a francesa em si, é uma linha que lembra muito a Caro-Kann, viu? A Caro-Kann, que aliás é a minha defesa favorita, ela também vai ter a variante do avanço. A diferença é que a Caro-Kann, o bispo sempre fica aberto. Então, é como se fosse uma francesa que o bispo consegue desenvolver rápido, mas tem um certo delay para jogar o C5. Aliás, vou dizer assim, os inventores da Caro-Kann, né, eram dois jogadores. Um chamava Caro e o outro Kann. Um era polonês e o outro alemão. É, aí, enfim, essa é a história do nome, né? Caro-Kann. E aí eles meio que, penso eu, né, no que eu já vi sobre, era meio que transformar uma francesa, só que com o bispo fora da cadeia de peões. Só que isso atrasa o C5, que a gente viu em várias linhas aqui, que é uma jogada
de contra-ataque, uma resposta, né? Por exemplo, nessa variante, né? Por exemplo, na variante do avanço, beleza, o bispo fica preso, mas o C5 chega mais rápido. Então a Caro-Kann, vai fazendo essa comparação, por exemplo, tem muitas linhas que às vezes o preto até atrasa absurdamente o C5. O que às vezes esse bispo desenvolve, mas ele pode ser atacado também. Tanto que uma linha que está muito em moda nessa posição aqui é o H4, né? Chama variante Mikhail Tal. Essa variante aqui o pau quebra também, né? Por exemplo, H6 é uma resposta jogável, aí acaba tendo que voltar, e aí, mais cedo ou mais tarde, chega o C5. Essa aqui é até um mix de francesa com Caro-Kann, um tanto curioso, né? Só que olha como que o branco agressivou, né? O Mikhail Tal jogava esse H4 aí. Por isso que leva o nome dele. Enfim, mas aí eu não vou tratar da Caro-Kann aqui, porque ela, inclusive, ela é muito parecida com a francesa, né? Mas assim, a Caro-Kann, ela tem variante do avanço, similar à francesa. Ela tem variante das trocas. Não é similar à francesa, mas lembra alguma coisinha, liberdade das peças e tal. Tem a variante do cavalo D2 ou a variante do cavalo C3. Inclusive tem até a variante do ataque índio, uma versão piorada, porque permite o E5, por exemplo. Mas também existe essa versão aqui. Inclusive tem até uma forma aqui que transpõe para a francesa. Eu não me lembro bem, acho que era mais ou menos um negócio assim, né? Que acabava transpondo para a francesa. Acho que era essa a posição. Tem umas formas curiosas aqui. Transpõe para aquela posição que eu citei, que o Korchnoi jogou algumas vezes contra o Karpov, né? Eu já até joguei isso em campeonato, se não me engano. É uma partida bem legal que eu jogo essa estrutura e sacrifica a dama, inclusive, adversário rocou grande e tal. Saiu até no livrinho de tática. Mas, enfim, então, a Caro-Kann, ela tem algumas similaridades com a francesa, mas digamos que é uma francesa que ela é um pouquinho mais ambiciosa, às vezes até demais, porque as pretas, elas querem sair o bispo da francesa, entre aspas, mas querem permanecer com algumas das ideias da francesa que eu mostrei agora mesmo, né? Tipo, como que seria uma Caro-Kann perfeita, vai? Uma linha dessa aqui, por exemplo. Essa é uma Caro-Kann perfeita. E você consegue jogar a estrutura da francesa, variante do avanço, sem o bispo de C8, que é o bispo mau. Inclusive, isso aqui é jogável de brancas, mas assim, o jogo das pretas, basicamente, não tem nada que reclamar. É a mesma posição sem o bispo de C8. Então, essas similaridades de uma linha com outra, na maioria das vezes, tem a ver com a estrutura de peões. Então, quando eu estiver estudando aberturas e tal, é sempre bom prestar atenção, principalmente na estrutura de peões centrais. Beleza? Então, isso aqui é um esboço de como pode ser feito um estudo. Claro, isso aqui é um estudo superficial. Aí depois a pessoa vai pegando linha por linha, né? Vai trabalhando com mais profundidade com a turma, ou individualmente, né? Se ela estiver estudando para ela mesma. Aí vai pegando, o Molina falou da variante do avanço, então como que é? Aí pega, faz um estudo mais detalhado da variante do avanço, jogue partidas para treinar. Por exemplo, se for uma turma de xadrez escolar, aí você apresentou a variante do avanço. Vai lá, depois, por exemplo, na semana seguinte, faz um torneio só dessa posição.
Aí deixa os alunos criarem aqui, né? Por exemplo, a gente viu hoje a linha do A3, mas aqui tem, ó, pancada de variante. Tem bispo E2, tem bispo D3, que está na modinha, tem cavalo A3, é uma jogada, por incrível que pareça, é aceitável. Aí faz um torneio, aí vai ter um grupo de alunos que vai jogar bispo E2, vai ter um grupo de alunos que vai jogar bispo D3, vai ter outro que vai jogar A3, vai ter outro que vai jogar cavalo A3, vai ter uns mais desligados que vão jogar D pro C5, que é horrível, porque perde, né? Perde totalmente aquela força central. Aí esse aí você puxa a orelha. Então hoje a gente vê essa ideia do A3, né, e do cavalo H6, que é um setup interessante. E aí já dá para dar uma pesquisada, né? Como jogar isso aqui de pretas, né? E de brancas, dependendo, quem quiser. Quem gostou dessa variante de brancas aqui vai estudar, né? Ah, então assim é um jeito de enfrentar a francesa, né? Tem uma partida mais ou menos recente nessa posição, que foi do Pragnananda de brancas contra o Caruana. Ou, não, acho que na verdade, o Caruana que estava de brancas contra o Pragnananda. Foi jogada esse ano, no início do ano, eu acho. Partida muito interessante. Acabou em empate, mas as posições críticas ali do pré-final, o Pragnananda podia apertar o Caruana, mas acho que, se não me engano, terminou em empate nessa posição aqui. Então, assim, pegar partidas modelos, né, principalmente as recentes, né? Mas, assim, agora, para finalizar a parte da francesa, desse exemplo. É sempre bom conhecer os jogadores modelos, assim, aqueles mais históricos. Qualquer livrinho de francesa básico, ele vai começar o livro citando os jogadores famosos. Eu poderia citar trocentos jogadores, inclusive do Brasil, mas eu vou citar um nome só. Aliás, eu vou citar um nome histórico e um nome do Brasil, que dá para estudar a defesa francesa. Um nome histórico, Victor Kochner. Um jogador ativo no Brasil que tem jogado francesas muito interessantes. Iago de Moura Santiago, por exemplo. Só que eu já vi que as francesas deles são bem agressivas, viu? Então, o Kochner é um jogador assim histórico e um brasileiro, para a gente ter uma referência brasileira, pode ser o Iago. O Iago é um excelente jogador de francês, entendeu? Tem outros também, viu? E aí também uma coisa também que fica a dica, né? Todo estado, também a maioria das cidades, né, quando tem um xadrez minimamente ativo, sempre tem aquele jogador também que tem sua aberturinha xodó, né? E toda cidade ou todo estado sempre tem um jogadorzinho de francês ali, o cara é fiel na francesa. O cara tem 50 anos que joga a defesa francesa. Então pode ser que também seja uma referência, né? No seu respectivo estado ou na sua cidade, né? Aqui em Minas, por exemplo, tem vários jogadores de francesa que eu conheço, assim, poderia citar. Mas todo estado sempre tem. Ó, a francesa, ela é meio que um xodózinho de certos jogadores. Porque ela é meio sólida, mas tem esse aspecto dinâmico, entendeu? É uma defesa clássica que domina o centro, correto, combate o centro. Então é interessante. E, claro que ela meio que rivaliza nessa parte de jogo estratégico contra o peão-rei, ela meio que rivaliza com a Caro-Kann, né? Mas eu diria que muito jogador de francesa joga Caro-Kann e vice-versa, entendeu? Eu sou até um caso desses. Eu tenho algumas partidas de francesa, mas claro que o meu xodózinho é a Caro-Kann. Como eu disse, essa similaridade. Ok? Agora eu vou fazer um comparativo aqui, na medida que o tempo permitir aqui, né? Por exemplo, com a defesa siciliana. A defesa siciliana, ela vai ser um molde de abertura totalmente diferente da francesa, assim. Existem transposições, mas são exceções, né?
Qual que é a ideia da Siciliana? A Siciliana ela já busca de cara ter uma presença mais central. A ideia básica é trocar o peão lateral pelo peão central, que é o que muitas vezes acontece na Siciliana aberta. Só que, por exemplo, não fica aquele centro totalmente sólido que tem ali na francesa, né? Igual eu demonstrei aqui, esse centro bonitinho aqui, né? Tudo, tudo estruturado e tal, né? Na siciliana, que até um parênteses, siciliana ela tem um mundaréu de forma de jogar, né? Mundaréu de jogadores aí para estudar. Ela já é uma linha um pouco mais ambiciosa. Deixa eu responder uma pergunta aqui do Eduardo. Colina, qual momento você acha adequado aprender ou ensinar sobre estrutura de peão? De forma mais avançada, por exemplo, seguindo os modos do livro Chess Structures do Maurício Flores. Esse livro é excelente, inclusive. Olha, aí no caso de uma turma, vai depender do nível da turma. Você não vai pegar uma turma que tem poucos meses de xadrez e já começar a martelar só estrutura de peões, entendeu? Estrutura de peões, geralmente, assim, o aluno ele já tem que ter um bom entendimento de tática, né? Já conhecer os principais padrões de tática. Estratégia, ele também já tem que ter algum conhecimento da literatura xadrística sobre estratégia, que aí ele já vai saber, por exemplo, o que é uma casa fraca, quais os tipos de estrutura de peões, pelo menos o básico. Ele vai saber quais estruturas de peões são mais agressivas na ala do rei, quais são agressivas na ala da dama. Igual eu mostrei ali a variante do avanço. É uma estrutura que o branco tende a atacar na ala do rei e as pretas contra-atacar no centro ou na ala da dama. Então, assim, teria que ser uma turma mais experiente, sabe? Uma turma ali mais, vamos dizer assim, tá começando, ia ser um assunto meio complicado, sabe? Porque é muito detalhe. Estrutura de peões tem muito a ver, por exemplo, com o domínio de casas, qual casa que ficou sem controle, casa fraca, né? Então aí tem que ser uma turma mais avançadinha, eu penso, né? Ou então, assim, às vezes, igual na minha experiência de xadrez escolar no Acre, 2017, 18. Eu trabalhava com algumas turmas lá de xadrez escolar, né? E como era aberto ao público, né? é, Caía tudo quanto é nível. Assim, a gente fazia uma peneira básica, não para eliminar as pessoas, mas para saber encaixar em qual turma, que a gente tinha dois níveis lá, né? Principais. Na verdade, tinha três níveis: básico, xadrez intermediário e avançado. Meio que a gente separou lá. O básico era aquela galera que estava, tipo, aprendendo a mover as peças e tal, né? Às vezes aprendendo assim, como não levar mate do pastor, esse tipo de coisa. Tinha uma turminha intermediária, que aí já sabia todos esses artifícios básicos, mas já poderia introduzir um pouco, por exemplo, conhecer os padrões de tática, os finais básicos, alguma coisa assim. E tinha uma turminha mais avançada. Aí nessa turminha avançada, eu já batia, por exemplo, neles esse assunto de estrutura de peões, entendeu? Aí, então, assim, era o nível melhorzinho lá, já poderia trabalhar essa turma. Inclusive, geralmente eram alunos até mais velhos, né? Mas, igual eu falei, vai depender muito da turma e outra coisa. Às vezes você está numa turma, às vezes até lá na turma do xadrez intermediário que a gente tinha lá. Às vezes tinha lá nessa turma lá variava às vezes entre 20 e 20 e poucos alunos cada turma, né, que a gente dividia, e tinha vários horários, né? Às vezes tinha lá 20, tinha uns 5 ali que era um pouquinho mais avançado que a galera. Aí esses aí a gente apertava um pouco mais, entendeu? Agora, os outros ali que estavam realmente no nível ali da turma e tal, aí a gente tinha que segurar um pouco a onda com materiais mais sofisticados, entendeu? Então, tudo tem que ter um termômetro assim da turma, né? Mas o livro do Maurício Flores aí citado é fantástico, assim.
Acho que até ganhou prêmio é, em certo ano aí. Tem uma coisa, eu acho que até ganhou um prêmio, se não me engano, dos livros de xadrez lançados no ano que foi. Mas enfim, voltando aqui. Então, por exemplo, a siciliana, se a gente compara com a francesa, ela já tem uma pegada um pouco mais ambiciosa. É um peão lateral que ele quer ser trocado pelo peão central. Para quê? Tem uma maioria de peões centrais no longo prazo. Então, por exemplo, aqui, claro que existe inúmeras anti-sicilianas que a gente fala, né? Que são as sicilianas que o branco não vai jogar cavalo F3 e D4. Inclusive o ataque índio existe, uma versão piorada, mas existe. Mas só para ilustrar, né? Geralmente a siciliana, o branco vai deixar acontecer aquilo. Aí, a siciliana, qual que é a diferença dela, por exemplo, a francesa? A francesa ali a gente viu variante das trocas, variante do avanço, a taxa e a variante clássica. E mais o ataque índio. 5 variantes. Claro que aqui foi bem resumido, né? E na siciliana de pretas? Primeiro, a pessoa tem que escolher qual siciliana vai jogar. E aí já tem um mundaréu de opções. O que, por um lado, é bom, porque você pode escolher aquela que realmente mais te agrada, a estrutura, né? Mas, por um outro lado, torna o estudo um pouco mais complexo, principalmente para o branco também, né? Então, por exemplo, tem sicilianas que vão ter esse tipo de formação, por exemplo, essa daqui é a Najdorf, aí tem essa formação, e que futuramente eu posso jogar assim, né? E5, bispo E7, F3, roque, dama D2, por exemplo, bispo E6, roque, cavalo D7, G4, B5, G5, B4. Essa daqui é uma das linhas principais da Najdorf, né? Então, é uma linha que a gente já vê roque de flancos opostos, esse tipo de coisa. Mas, então aqui, ó, só para frisar, dá esse tipo de estrutura. A inglesa é uma siciliana invertida? Não, na verdade é a inglesa. Se as brancas jogarem C4 e as pretas responderem com E5, aí sim, ó, isso aqui, ó. Isso aqui é uma siciliana invertida. É o equivalente do E4, o equivalente do C5. Aí é como se o jogador da siciliana ele sempre tivesse um tempo a mais. Mas, no caso, isso dá um nó na cabeça, viu, de quem não tem muita experiência. Então é bem complicado. Assim, de certa forma, é uma ciliana invertida, mas na prática é meio confuso ficar prestando atenção nisso, entendeu? É, porque principalmente essa questão da troca de cores é complicado, dá um nó na cabeça. Mas continuando aqui. Outra ciliana que pode ser utilizada, né? Aí, claro que na Naidorf ali tem uma série de variantes ali. Outra que o pessoal curte bastante, né? A ciliana com E6. Aí pode entrar, por exemplo, na minha querida siciliana Taimanov. Eu tenho alguma experiência nessa posição. Aí, olha como que a estrutura de peões já é bem diferente aqui, né? Olha como que aqui as pretas, elas colocam os peões mais controlando as casas brancas. Posso um dia sonhar com o D5, entendeu? Aqui, por exemplo, dá para jogar rock, que é uma linha temática, G4. Mas também, como a gente pode ver aqui, ela conserva alguma coisinha lá da Najdorf. Por exemplo, esse tipo de ataque, que a gente chama ataque inglês, o rock de flancos opostos. Só que alguém pode pensar, mas a estrutura de peões central das pretas, e lá na Najdorf
estava um peão em E5 e outro em D6, aqui está em E6 e D7. Isso, claro que impacta o jogo bastante, né? Por exemplo, B5 também rola, G5, cavalo E8, normal. E tem esse tipo de posição aqui, entendeu? É a posição que as pretas, elas meio que inicialmente estão mais focadas no controle das casas brancas, né? Mas que tem que atacar o rei branco. E o branco vai atacar o rei preto. Aí quem chegar primeiro. Então, a siciliana, ao contrário da francesa, muitas vezes vai ter um jogo assim mais de exposição, sabe? Você vai aceitar, tipo, esse combate de ideias, entendeu? E eu acho que não tem nenhum problema com isso, só que é um outro estilo de jogo, né? Então, por exemplo, fazendo uma comparação para quem eu recomendaria a francesa e para qual tipo de jogador que eu recomendaria a siciliana. Siciliana vai ser para aqueles jogadores que gostam de arriscar, que gostam de ver o circo pegar fogo. A francesa vai ser para aqueles jogadores que, digamos assim, vão ser aqueles jogadores mais posicionais, curtem mais jogar finais, entendeu? Mas como eu mostrei ali, tem algumas linhas bem agressivas na francesa, bem dinâmicas, né? Só que não é o foco, entendeu? Então, a abertura sempre tem que fazer esse tipo de questionamento, né? Por exemplo, não adianta. Por exemplo, eu sou um jogador que eu tenho mais uma pegada posicional. Não adianta eu ficar jogando o tempo inteiro variantes que o circo pega fogo. Não vai bater muito com a minha identidade. A tendência no cenário desse, eu posso falar isso como um jogador profissional de torneios, principalmente, você vai chegar em vários cenários extremamente desconfortáveis. Um jogador posicional jogando posições caóticas. Entendeu? Até pode, e faz parte o jogo tático no xadrez. Mas o problema não é o natural, entendeu? Então, jogador posicional, uma francesa cai muito melhor do que uma siciliana, entendeu? Não impede jogar siciliana, mas é a tendência, né? Agora, um jogador que gosta de ataque, que as inspirações desse jogador, né? Enxadrística, vão ser jogadores como Kasparov, o Fischer. Aí a siciliana cai bem, entendeu? Então, numa turma, por exemplo, de xadrez escolar, tem que saber identificar qual é o estilo do aluno, dos alunos, né? Você pode até ensinar várias, por exemplo, dar uma semana de aula da francesa, por exemplo, o mês da abertura. Depois que eu falei, com aqueles avisos no início da aula, que já fortificou a tática, a estratégia de finais. Aí chegou lá, mês de julho. No mês de julho, geralmente o pessoal está de férias, né? Mês de junho, um mês antes das férias. Ó, pessoal, agora esse mês aqui a gente vai trabalhar aberturas. Aí, faz lá uma semaninha de francesa, uma semaninha de siciliana, uma semaninha do E4, E5 e uma semaninha da Caro-Kann. Pronto. E naquele molde, ensina a teoria, mostra as partidas modelos e faz torneios entre os alunos. Beleza. Aí, naturalmente, sem precisar de forçar a barra, os alunos já vão escolher cada aluno vai escolher seu repertório. Vai ter aqueles que vai falar assim, contra peão rei, né? Tô falando. Ah, professor, eu preferi a siciliana, porque eu gosto do circo pegando fogo. Beleza. Vai ter outro que vai, não, eu preferi a francesa, que eu gosto de jogar mais um contra-ataque. E aquele jogador lá, o Vitor Costa, eu gostei das partidas dele. Vai ter outro que vai para Caro-Kann, vai ser do meu time. Vai ser um jogador que talvez vai preferir partidas do Karpov, que era meio que um arquirrival do Kochner, só para. Talvez já pode até criar certas rivalidades na turma, sadias, né? Vai ter aquele jogador, não, vou preferir o E4, E5.
disputar o centro ali de maneira mais simétrica. Então, essas escolhas elas vão muitas vezes partir dos alunos mesmo, entendeu? Vai precisar de muita forçação de barra. Agora, o que não pode é, às vezes, assim, igual eu já vi, tem lugares, no mundo inteiro isso acontece às vezes, mas no Brasil eu já vi isso acontecer. Tem lugares que pega e ingessa o repertório de toda uma turma, sem pegar, sem prestar atenção nessas identidades, cada um, entendeu? Então, por exemplo, o professor fala assim: eu vou ensinar francesa para todo mundo vai jogar francesa. Todo mundo. O cara vai dar aula lá para 100 alunos, 100 alunos vão ter no repertório o estudo da francesa, só. Mas e aquele aluno lá que ele cairia muito bem uma siciliana? Aí foge da aula, aí fica complicado. Aí ele vai ter que se virar sozinho, entendeu? Então, assim, muito cuidado para não engessar, sabe, essa parte de abertura, engessar o repertório do aluno. Dê opções. Aqui, hoje eu foquei mais na francesa, né? Tô dando aqui uma comparaçãozinha básica com a siciliana, mas é para mostrar formas de como que pode trabalhar numa turma ou individualmente. Às vezes vai ter gente que fala assim: Molina, essas variantes que você mostrou da francesa, nenhuma me agradou. Então você não é um jogador de francesa. Talvez você vai se sentir mais confortável numa siciliana, no E4, E5, entendeu? Eu não gosto de ficar ali muito tempo sem jogadas agressivas. Beleza, então não é a francesa que você vai jogar. Entendeu? Então, mas igual eu estava citando, às vezes tem professor que ele transforma a cidade inteira, já vi isso acontecer, numa abertura. Aí tem uma cidade lá, não sei aonde, todo mundo só joga francesa. Você fala, mas que fenômeno curioso. Aí você vai, professor lá, às vezes até por desconhecimento desse tipo de coisa, né? Às vezes sem maldade, né? Digamos, ele ensinou só francesa para os alunos em termos de aberturas. Aí vai lá, 100, 200, 300 alunos, todos jogando só francesa. É meio esquisito, eu penso, né? Porque cadê a variedade, né? E aquele aluno lá que ele se identificaria melhor na Siciliana Naidorf, do Kasparov, entendeu? Então, é bom apresentar as ideias. Hoje, claro, eu apresentei mais a francesa, mostrei um pouquinho da Caro-Kann, porque, assim, eu prefiro pegar uma linha como a francesa, igual aquele dia eu fiz com a London, né? E mostrar certinho e tal, do que ele ficar também mostrando ultra mega superficial, né? E olha que o estudo da francesa hoje já foi até bem conta-gotas também, né? O Laude, ele falou, no começo eu era meio engessado, mas de uns 5 anos para cá tem mostrado várias aberturas, deixar eles escolher o caminho deles. Foco mais na tática e finais mesmo. E estratégia, né? Exato. Exato. E outra coisa, não foque com os alunos muito questão de memorizar jogadas, viu? A não ser que você tenha um aluno ali, a lá Faustino Ouro, né? Se tiver um aluno Faustino Ouro na turma, aí a memória é privilegiadíssima, né? Mas a maioria não vai ser assim. E se tiver um Faustino Ouro aí, perdido aí no meio dos alunos aí, aí é ainda mais importante focar com esse Faustino Ouro, trabalhar tática, estratégia e finais, entendeu? Tanto que até pegando o exemplo do Faustino Ouro, o prodígio aí argentino, ele joga de tudo, as aberturas. Nesse caso, os treinadores, ele tem um treinador só para repertório de pretas, um treinador só para repertório de brancas, um só para finais, tem um só para estratégia e um outro só para jogar com ele. Impressionante. E eu acho que tem mais um outro, acho que são 6 professores o total que ele tem. Mas claro que ele é um exemplo totalmente, assim, fora da curva, né? Fora da curva, tô completamente, né? Ele é tipo assim um Neymar no futebol, sabe? É o Messi do futebol que o pessoal tá comparando, né? Mas se tiver alguém minimamente parecido, dá para fazer um trabalho similar, entendeu? Mas voltando aqui na comparação da siciliana com a francesa, né?
Então, por exemplo, essa daqui é uma estrutura que a gente já vê umas diferenças críticas, né? Rock de flancos opostos, o branco vai vir aqui na jugular, o preto também vai lá na jugular. E aí quem chegar mais rápido no rei adversário leva vantagem. Uma outra siciliana que existe, assim, também uma outra formação, é a formação ali da dragão, né? Aqui, uma que é muito popularzinha é a dragão hiperacelerado, né? O pessoal gosta dela bastante, né? A ideia é simplesmente criar um monstro aqui na diagonal, né? Aí uma das ordens. Aqui tá, tem a Maroxa, né? Mas eu vou evitar aqui a Maroxa propositalmente. Essa daqui é uma das ordens clássicas aqui da Dragão hiperacelerado, que até acabou transpondo aqui para Dragão. Para quem tiver boa memória, já até analisei esse setup em uma das aulas sobre aquele jogo lá, Karpov, de brancas e Caution de pretas. Então, por exemplo, Rock. Opa, perdão, aqui o pessoal joga mais bis B3, lance da Judite, D6, F3. E olha o que pode acontecer aqui, ó. Pegar aquela linha antiga ali do torre C8, aí o H4. Então tem essa formação dragão, que tem muito jogador que iria. Tem jogador que morre de temor dessa variante. Mas tem jogador que gostaria de estar nesse cenário, né? Aí roque grande, cavalo E5, risco G5, torre C5. Tem umas teorias assim. B5, G4, aí o pau quebra aqui. Aí, de novo, qual que é o padrão que a gente vê aqui, até comparando ali com a francesa? Roque de flancos opostos, né? Tem uma linha até caótica aqui que é engraçada, que é o A5, G por H, cavalo H5, cavalo D5. Esse bispo vai ser muitas vezes até sacrificado, torre A8. Cavalo F4 para destabilizar o cavalo em H5, troca, toma de dama. Se jogar agora o A4, o bispo ainda escapa para D5. Aí tem os cavalos C4 da vida, dama G3. E aí o branco vai tentar, mais cedo ou mais tarde, dar mate no rei preto. E as pretas vão tentar alguma coisa para cima do rei branco. Por exemplo, A4, toma de peão. E aí tem essas loucuras aqui. Quem chega primeiro no rei adversário, né? Aí, por exemplo, dama 5, olha que jogada venenosa. Bispo D2, C3 na cuca, torre toma C3. Ó, isso aqui é bem o perfil da siciliana, entendeu? Aí aqui tá perdido, eu acho, o branco. Acho não, tenho certeza absoluta. Então, esse aqui é uma linha mais sanguinária. Mas claro que aqui tem caminhos aqui que o branco também às vezes chega primeiro. Então, aí o jogador ele vai falar, não, pera aí, eu gostei dessa dragão, tem muito golpe como esse aqui, né? Cadê o torre C3 aqui? Torre toma C3, né? Sacrifício de qualidade temático. Aí tem jogador que vai gostar desses temas. Mas vai ter outros que vão preferir lá o jogo da francesa, um jogo mais cadenciado, né? No finalzinho e tal, no contra-ataque. Então, é, acho que a coisa mais importante na hora de montar um repertório é primeiro responder qual que é o meu estilo de jogo. É mais pro lado da francesa ou do E4 E5? É mais pro lado da Índia do Rei ou da ortodoxa, entendeu? E eu sei que para muitos esses nomes de aberturas podem ser meio complicados, mas o Google tá aí, né? Para isso, né? Para ajudar, né? Google, Wikipédia, você fala, Molina citou alguns nomes de aberturas que eu não faço a menor ideia.
Vai lá no Google, na Wikipédia, que você fica sabendo. No YouTube também, né? Mas assim, tirando a parte dos nomes, né? Que às vezes embola um pouco o meio de campo, o mais importante é, igual eu falei, é pegar essa. Qual variante, qual tipo de variante, né, que a pessoa identifica mais, naturalmente. Não forçar a barra, esse que é um problema. Às vezes tem professor lá, igual eu falei, que às vezes ele quer fazer um estudo só para a turma inteira, às vezes nem tem tempo direito de preparar a aula, né? E aí vai lá, ó, nessa minha turma todo mundo vai jogar só francesa. Pronto. Francesa, goela abaixo. E aí mata toda a criatividade dos jogadores que se dariam super bem na siciliana, por exemplo, entendeu? Aí complica. Aí vai ter um monte de gente ali que vai estar em cenários às vezes desconfortáveis porque não teve, digamos, a individualidade ali respeitada, entendeu? Então, é a minha sugestão, né? Mas claro que cada professor faz o que bem entender da vida. Ah, mulher, não tem tempo de preparar a aula certinho e tal. Vou montar um repertório aqui para a turma e eles que se virem. Beleza. Mas aí, fique claro, não é minha recomendação, entendeu? Vai lá, quando for tocar nesse assunto de abertura, vai lá, monta dois tipos de repertório, se for o caso, um repertório posicional e um dinâmico, e deixa a galera escolher, entendeu? Ou às vezes até uma terceira opção, uma meio termo, beleza? Então, isso daí são minhas sugestões aqui. Um pouquinho mais sobre siciliano aqui, né? Nesses minutos finais aqui. A gente também tem as sicilianas com cavalo C6. Isso aqui eu tô falando das sicilianas abertas, né? Aí uma que é muito popular é a Sveshnikov, né? Que é essa daqui. Inclusive, uma curiosidade, eu já joguei contra o Sveshnikov. Joguei com ele, o Evgeny Sveshnikov, tomei uma aula, por sinal. Joguei com ele num torneio em 2013, na Bulgária. É, e foi uma experiência bem interessante, porque é um jogador lendário, o cara tem um nome de abertura, entendeu? Seria quase que o equivalente a eu jogar com o Naidov. Eu joguei com o Sveshnikov e eu tava de pretas. Joguei minha Caro-Kann, mas quase que eu pensei em jogar Sveshnikov com ele. Falei, mas seria muita ousadia da minha parte jogar Sveshnikov com Sveshnikov, né? Eu tava de pretas. Aí eu até pensei, falei, não, vou jogar minha Caro-Kann mesmo. E aí perdi, tomei uma aula, o cara me ganhou no final lá. Muito instrutivo, o que eu aprendi bastante, mas foi. Essa é a Sveshnikov. Inclusive, o Sveshnikov faleceu recentemente, mas o filho dele, que é um MI, segue jogando. Não sei se virou gêmeo, mas o filho dele segue o legado do pai lá. A Sveshnikov basicamente tem essas posições aqui, um tanto exóticas, né? Tem uma linha muito posicional, que é essa daqui, por exemplo, que é basicamente um duelo de par de bispo em troca desse peão fraco. As pretas têm uma debilidade, que é o peão de D6 atrasado, mas compensa com a questão do par de bispo, entendeu? Aí aqui, inclusive, é uma variante que eu gosto bastante dela, de buscar conhecimento, né? Que é uma variante que fica muitas vezes o duelo dos cavalos contra o par de bispo. É uma variante assim muito curiosa do xadrez, fortíssima. Dá para jogar de pretas. Um especialista dessa variante, por exemplo, no Brasil é o Luiz Paulo Sup, né? Mas claro que o jogador mais lendário é o Sveshnikov, né? Esse aí é o que leva o nome da variante, né? Enfim, então, isso aqui são alguns exemplos. Fiz uma breve comparação até com a siciliana. Eu diria que a Sveshnikov até vai ser uma linha das mais posicionais. O Evandro também joga Sveshnikov. Jogava, já até enfrentei algumas vezes aqui em Minas com ele. Beleza? Então, isso aqui foi um pouquinho, falei um pouquinho da francesa, um pouquinho da siciliana, muito pouquinho da Caro-Kann, porque o tempo
também às vezes não permite a gente adentrar. Hoje eu diria que foi mais um aulão de francesa com pitadas de siciliana para critérios de comparação, entendeu? Mas que fique clara a questão da individualidade dos alunos, né? Saber qual abertura identifica mais com fulano ou ciclano. Beleza? Deixa eu encerrar aqui a gravação.